antes de ir para a faculdade, era um frequentador da igreja. Aí está ali uma que já disse é mesmo. Graças a Deus, tem sempre alguém que não deixa eu mentir. Era um frequentador da igreja. Aí lá, são bombardeados com livros de filósofos e tudo mais, que vão com a sua lógica, eles vão provando que Jesus não é Deus, e vão falando mal da igreja, fala mal, aí vai falando dos pecados dos padres, e vai dizendo que a igreja fica querendo manipular o povo, para o povo não ser livre, para que o povo seja escravo da igreja, para que a igreja continue mandando. Aí as pessoas vão ficando tudo na dúvida. Aí esses jovens, os pais começam a brigar, porque o filho dele não está indo mais na igreja. Ele comungava e não comunga mais, se confessava, não se confessa mais. E o pior de tudo é que esses jovens cristãos, eles sofrem. Sofrem porque os colegas fazem chacota, os professores fazem chacota deles. E eles não querem ser diferentes. Aí como é que é? Se eles não querem ser diferentes, o que é que eles fazem? Aí eles não vão mais na igreja, para os colegas deles, os professores, não ficarem dizendo que viu ele na igreja, dizendo que ele é um idiota, é um bobo, e ainda está indo na igreja. Você não lê jornal, não? Você não assiste o noticiário, não? Dá para você ver. Olha o que é que são os padres. Se mostram ser tão santos, mas olha o que é que eles estão fazendo. História, esse negócio de ficar comungando e recebendo a Eucaristia. Isso é mentira. Você acha que aquele negócio ali é Jesus Cristo? Ainda mais agora que você tem um conhecimento grande. Não, sua mãe e seu pai vieram da roça. Eles não fizeram faculdade. É assim mesmo, até que estão falando. Obrigado. Me ajuda aí, por favor. Seu pai só sabe lidar com gado, com boi, com jegue, com cavalo, com tudo. Mas essas coisas, não. No começo da igreja também, os conhecedores, os gnósticos, quer dizer conhecimento. Quando vocês ouvirem falar de gnosticismo, não entra nessa onda não. São aqueles que se acham que são os iluminados. Eles começaram a ficar ensinando as coisas erradas para o povo. Dizendo que Jesus, o corpo dele, nada, isso aí não serve e tal. E o pessoal começou a se confundir. É tanta confusão. Aqui não estou dizendo que é para vocês não estudarem, não. Vão estudar, mas dê seu testemunho de fé lá. Não se deixe levar pelo que os outros falam. Lá você tem que dar o seu testemunho. Aí fica todo mundo com vergonha. Também não estou dizendo para se levantar e dizer e brigar com o professor, senão vai dar nota baixa, viu? Fique na sua. Os ensinamentos errados. Aí João está começando a carta dizendo assim, olha, quem é que vence esse mundo? Só aqueles que dizem que Jesus é o Filho de Deus e não arreda o pé. Esse é o vencedor. Sabe quem é o derrotado? É aquele que começa a ficar meio desconfiado e vai perdendo a sua fé, vai entrando em crise, aí vai embora. Esse é um perdedor. E não querem mais saber da igreja, é um perdedor. O que é vencedor é o que está ali, só para contrariar. Eles dizem que não é, e ele diz é. Diz não, aí o outro diz sim, eu creio. Esse é o vencedor. Aí veja, a continuação. Aí ele vai dar o testemunho. Ele diz assim, ó, olha que confusão que está aqui, ó. Ele diz assim, ó, quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ele diz, este é o que veio pela água e pelo sangue. Que coisa estranha. Ele veio pela água e pelo sangue. O que é que ele está querendo dizer com isso aqui? Veio pela água e veio pelo sangue. Aí ele continua.
É Jesus Cristo, Ele que veio pela água, pelo sangue. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. Aí João está dizendo uma coisa. Aqui é João Evangelista, mas existe o João Batista. João Batista é aquele o precursor que veio falar e mostrar para o povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E existe o João Evangelista, que é esse que escreveu o Evangelho, que era um apóstolo. João, ele dá o seguinte testemunho pela água. O testemunho da água é o seguinte: quando Jesus entrou na água para ser batizado, o Espírito de Deus desceu em forma de pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado. Está vendo? Este é o meu filho. Esse é o testemunho que vem da água. Vem pela água. Quando Jesus subiu o monte com Pedro, Tiago e João, e Jesus se transfigurou, aí lá, mais uma vez se ouve uma voz do céu e diz: este é o meu filho, ouvi-o. Está vendo? Ouça o que meu filho fala. Aí o povo está dizendo o quê? Ele não é o Filho de Deus e ele não é Deus. O testemunho que vem do céu diz: este é o meu filho, ouvi-o. Como é que se ouve? Com essa Bíblia aí que você está aí, né? Como é que você vai ouvir Deus? Através da sua palavra. E através do que a igreja fala, hoje por meio de Bento XVI. Como é que nós vamos permanecer crendo que Jesus é o Filho de Deus e não vamos nos deixar contaminar pelos falsos ensinamentos que estão por aí, nas livrarias, nos livros que você vai encontrar nas livrarias, nos livros que você vai encontrar nos sebos da vida? Como é que você vai permanecer na fé? Dentro da igreja. Por isso que tem gente que diz assim: não, eu sou cristão, mas eu não preciso ir à igreja. Eu rezo em casa. Mentiroso, não reza em casa e não vai na igreja. Porque essas pessoas que ficam dizendo que rezam em casa, não rezam em casa coisa nenhuma. Elas já estão começando a colocar um pé para fora. Já saíram da igreja, já estão enganando os outros, dizendo que está rezando em casa, não está rezando, porque o ensinamento errado já está entrando na cabeça, por isso que eles não estão indo na igreja. Como é que você vai permanecer na fé? Na igreja, ouvindo Deus que fala através da sua palavra. Deus que fala através do catecismo. O catecismo da igreja é doutrina. É justamente, por que é doutrina? Porque o catecismo vai nos tirar as dúvidas que o mundo coloca para nós. A respeito da idolatria. Não falam por aí que os católicos são idólatras? É só você ver o catecismo que vai dar todo o ensinamento sobre a questão da idolatria, sobre a questão de imagem. Agora, se você não tem a Sagrada Escritura na mão, porque você pode ver, né? O que é que não vou dizer de uma forma geral, mas muitas pessoas que se dizem católicas e dizem com honra, dizem: eu sou católico, o que é que elas têm na mão? Cachaça, cigarro. Não tem Bíblia, não. Não tem Bíblia. Por isso que se perde. Por isso que quando vem os enganadores, que vem com uma conversinha toda lógica, me desculpe, aquela conversinha demoníaca. Sabe como é a conversa demoníaca? É a mesma que aconteceu com Eva. Você não vai comer desse fruto?
Olha a conversinha demoníaca. É uma conversa sedutora. E nós somos levados pela sedução, né? O que foi que o demônio fez com Eva? Você não vai comer do fruto? Eva disse, não. Por quê? Ah, porque Deus disse que não é para eu comer. Não liga para isso não. Não é bem assim. Sabe o que é? É que Deus sabe que se você comer desse fruto, você vai ter o conhecimento. Você vai se tornar um Deus. Então coma. Aí ela foi e comeu, pronto. Aí chega aquela conversinha bonitinha. Você é cristão? Sou. Sou. Católico? Sim. Idolatria.